Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros. Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Eu já até ministrei essa palavra, mas eu vou só falar um versículo, né? Porque foi a minha meditação do dia de hoje, né? Foi meu combustível do dia de hoje, mas como eu tenho um compromisso e tá espessa, eu já me alimentei. Eu quero só compartilhar com vocês uma parte daquilo que Deus me deu, porque Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. E Ele tem cuidado de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está em Marcos 16, no capítulo 16. Mas eu vou ler o versículo 8. Aliás, de 1 ao 8. Amém? Que é pouquinho, para que vocês entendam aqui depois a meditação que tem aqui dentro da Bíblia, tá bom? Vamos aqui, vamos meditar, né? Em nome de Jesus. E passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-los. Irmãos, você acredita? Acredite se quiser, né? Eu não preciso que você acredite. Basta tão somente que eu creia. Eu estava orando aqui ao Senhor e eu pedi ao Senhor uma palavra, eu comecei a sentir um aroma. Eu fiquei me cheirando. Era um aroma diferente. E certa vez, né, eu comentei isso com uma missionária, que de vez em quando eu orava, eu sentia um perfume no ar. Perfume diferente, não é um perfume que a gente conhece, que é vendido no boticário, que é vendido, é um perfume de flores assim, sabe? Quando a brisa exala assim, o vento passa pelas flores e traz aquele perfume. É um perfume suave, eu estava sentindo esse perfume aqui, né? E quando eu abri a minha Bíblia, que eu pedi ao Senhor uma palavra, né? Ele me deu essa palavra aqui, que fala sobre a ressurreição, a qual, olha aqui no começo, a confirmação. Não é a primeira vez que eu sinto isso, mas é a primeira vez que eu vou compartilhar com vocês. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, Jesus, né? E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos revolverá? A pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, ai, que cheiro gostoso, Jesus! Viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas apressadamente fugiram ao sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vamos meditar, né, sobre a ressurreição de Cristo, que está dentro desses versículos aqui que eu acabei de ler. Era madrugada de domingo, o sol nem havia nascido ainda, quando as mulheres chegaram ao túmulo e Jesus com o propósito de ungir o seu corpo, pois o ritual de preparação do cadáver, como era costume entre os judeus, não havia sido feito antes do sepultamento, por causa da chegada do sábado. Ali foram surpreendidos com o túmulo aberto e com o anjo anunciando-lhe a ressurreição de Jesus. Ele orientou-as a procurassem os discípulos e os avisasse que deveriam ir para a Galiléia,
aonde Jesus haveria de se encontrar com eles. Entretanto, um detalhe chama a atenção na ordem do anjo. É realmente significativo a menção especial do nome de Pedro, numa clara demonstração da boa vontade de Cristo em restaurar a imagem do discípulo que o traíra diante dos seus outros seguidores. Pedro havia negado vergonhosamente a Jesus por 3 vezes, chegar a usar até mesmo a interpretações do intuito de não ser identificado com ele. O galo cantou e Pedro caiu em si. Envergonhado pela loucura da sua covarde atitude, ergueu os olhos em direção a Jesus e percebeu que o olhar de Jesus repousava sobre ele. O olhar de Jesus repousava sobre Pedro. Quantas vezes o olhar de Jesus repousa sobre nós? Quando nós nos arrependemos de algum fato, de algum erro, e quando nós reconhecemos o nosso pecado diante do Todo-Poderoso, quando nós dobramos o nosso joelho para falar com Ele e confessar as nossas pendências, os nossos queixumes, Ele repousa o seu olhar sobre nós, sobre mim, sobre você. Naquele olhar, em vez de dor, decepção sobre Ele, naquele olhar de decepção e condenação, Pedro pôde enxergar amor, simpatia, compreensão e perdão. Profundamente arrependido, ele saiu dali e chorou amargamente. Pedro estava envergonhado e não podia mais encarar os seus companheiros de frente. O arrependimento de Pedro fora genuíno, fruto do amor que sentia por Jesus. E Jesus sabia disto. Ao destacar Pedro naquela mensagem aos discípulos, Jesus queria que todos soubessem que o pecado de Pedro estava plenamente perdoado e não fazia mais nenhuma diferença para ele. Como você acha que Pedro se sentiu quando recebeu o recado? Jesus encorajava Pedro a começar de novo. O amor perdoador de Cristo fez que Pedro, um dos maiores homens da igreja cristã primitiva, ele se tornou tão grato a Jesus que anos mais tarde, quando a sua fé foi confrontada com a morte, Pedro não titubeou, decidiu ficar ao lado de Jesus Cristo, custasse o que custasse. Ele foi crucificado como Cristo, mas de cabeça para baixo, segundo o seu pedido, pois não se julgava digno de morrer como seu mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, quando nós cremos, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós nos arrependemos, quando nós falamos com o Pai, abrimos o nosso coração, escancaramos a nossa porta, né? Para confessar ao nosso Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Só ele vai descer do céu, como muitas vezes meu filho questionou. Filho, ele não vai descer do céu, ele vai apenas usar pessoas, vai dar ordens a pessoas. Assim eu creio, né, que eu fiz tanta oração, pedi o meu grupo, tem o grupo É Necessário Meditar, Joias de Cristo, um grupo Guerreiras aqui da minha igreja, a minha pastora pedia pessoal, né, para minha pastora, né, relatava o que estava acontecendo, pedia oração, a intercessão, para que meu filho, né, tivesse um emprego, um trabalho, porque é necessário, né, a palavra diz que nós temos que comer do suor do nosso rosto,
meu filho com 25 anos, e eu presa ali, né? Precisando desenvolver meus projetos, fazer outras coisas ali, porque eu não ia deixar meu filho passar fome, não ia deixar meu filho andar nu, descalço. E na depressão, né? Falei para ele ir para uma academia para poder melhorar, né? Porque ficava angustiado, porque queria trabalhar e as portas estavam todas fechadas. Mas quando eu me posicionei, pedi ajuda, pedi socorro aos guerreiros de Deus, as portas se abriram. Mas antes dessa porta se abrir, ele passou por 2 processos, né? Trabalhar como ajudante de pedreiro no sol, ele é branquinho, ele ficou com uma cinta no pescoço, negra, preta, e ficou a marca até hoje. Foi trabalhar numa fazenda de grama, onde era na lama, né? No sol também, ficou vermelho igual um camarão. Tudo é um processo. E ele disse que era o trabalho dos sonhos, a porta que o Senhor abriu. Mas já está começando a perseguição. Porque certa vez eu recebi no monte, meu filho tinha 10 anos, a primeira vez que eu fui ao monte. Deus usou o seu anjo para dizer para ele, na minha presença, que ele era escolhido desde o meu ventre, que ele era especial para Deus. E eu fui entender que quando meu filho tinha 10 anos, eu tinha 50 anos. Então, esse período de que meu filho nasceu, da minha gestação até essa idade, eu sofri muito, muito por causa do meu filho. Porque eu pedi a Deus um filho. Porque eu precisava sentir as emoções da maternidade. Eu precisava me realizar como mulher, como mãe. Porque o meu primeiro filho, eu só cuidei dele até os 4 anos. 4 não, até os 7 anos. Porque ele ficou com a minha mãe, eu me separei do meu marido, meu primeiro casamento, e minha mãe assumiu a maternidade. Eu só trabalhava, eu falava, eu fiquei uma mulher frustrada, angustiada, deprimida. Pedi a Deus um filho, mas não pedi a Deus um marido, né? Tive uma pessoa que se envolveu, que eu me envolvi, né? Que gerou o filho. Mas não foi que eu pedi a Deus, eu não conhecia a Deus, né? Eu só pedi a Deus o filho. E Deus me deu um filho especial, com todas as qualidades, né? Meu filho era imperativo. Meu filho era já alvo de muita inveja, porque tudo que eu fazia era para o bem-estar do meu filho, né? Ele queria um brinquedo, porque ele era sozinho, eu me esforçava para andar, vestir, não faltar nada para o meu filho, né? Suprir as necessidades do meu filho. E isso causava inveja. Todas as vezes que eu comprava um brinquedinho para o meu filho, enquanto as outras crianças que brincavam com ele, enquanto eles não destruíam, não quebravam o brinquedo do meu filho, não te sossegava, era um tormento. E meu filho não rejeitava as crianças não, tá? Ele abraçava, ele queria estar perto, a gente queria separar e ele queria estar perto. Sabe, uma situação complicadíssima. A minha mãe já estava idosa, né? E a partir eu fiquei com a minha mãe até ele os 9 anos, 9 anos que ele tinha. 9 anos que ele tinha, que eu aceitei Jesus. Eu fui para minha casa morar sozinho, perto da casa do pai dele. Aí eu comecei assim, eu tinha um ranço, não era ódio, não, um ranço, porque o pai dele me irritava por demais em todos os sentidos. Eu não podia proibir ele de ver o meu filho, né? De entrar na minha casa. Então ele se apossou da minha casa enquanto eu trabalhava, porque eu pedia a ele para olhar o menino, mas ele não olhava, ele só desfrutava.
da minha comida, do meu sofá e da minha TV. E meu filho ficava largado. E isso me causou uma certa ira contra o pai do meu filho. Mas graças a Deus, Deus me transformou e eu perdoei, né? E hoje até pago um plano funeral para ele, porque ele é um homem largado, sem responsabilidade, né? E eu me preocupo, né, com essas coisas, porque na realidade o outro filho dele se encontra privado da liberdade, que só meu filho, né? Então, ele vive a vida absoluta que ele quer e eu vivo a minha vida com Cristo, né? E agora Deus me deu um esposo e eu estou por demais, porque na minha caminhada, na minha jornada, eu preciso de um companheiro. Mas Deus me deu um companheiro como eu pedi há anos atrás, lá em 2009, que eu fiz a minha oração, que eu fiz meu propósito, que eu conheci Jesus, que eu escrevi num papel, porque meu pastor disse, né, que no Tiago, não recebes porque pedes mal. E eu procurei especificar, e Deus me deu agora, olha só, eu estava com 50 anos, eu estou com 66. Deus trabalha no tempo dele, no momento dele, na hora dele, porque é um tempo determinado para todas as coisas, entre os céus e a terra. E esse Deus é fiel, e esse Deus é fiel em todo o tempo. Eu glorifico o Senhor e agradeço todos os dias, porque Ele me responde aqui, na oração. Eu estava aflita, aflita meu coração, a situação, né? Porque meu filho já está começando a ser perseguido no trabalho. Ele não tem nem 3 meses, nem passou a experiência. E ele tem um temperamento forte. E eu tenho um projeto, né? Que eu já falei aí também diversas vezes, né? E aqui no versículo 15 dessa mesma palavra, né? Deus fala assim, e disse-lhe, fala do 14, finalmente apareceu os 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe o rosto a sua incredulidade, a dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhe dado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Glória a Deus. Falei, muito obrigado, Jesus, pois eu estou fazendo através deste veículo de comunicação, que é dessa maneira. Mas comecei, estou fazendo. Não baixei a bandeira, né? Não fiquei parada, chorando. Já que eu não posso ir, eu vou pregando aqui. A palavra é simples, porque nosso Jesus é simples, de maneira simples e singular. Compartilhe com alguém que precise ver, né? Aprender um pouquinho de Jesus. Eu estou aprendendo todo dia e você vai aprendendo junto comigo. Simples assim. Amém? Jesus te abençoe a tua casa, a tua família e os teus celeiros. Um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Leia este é o nosso manual. Esta é a nossa Bíblia, né? O manual do cristão, a bula, né? O remédio tem bulinha. Aqui essa é a do crente. Essa daqui é nossa bússola, que nos guia pelo caminho, para que nós não venhamos nos perder. Amém? Mas que nós venhamos sempre ter um encontro com o nosso Salvador.
A cada manhã, a cada dia que a gente abrir aqui, a gente vai ter um encontro com ele. Nós vamos palestrar com ele e ele palestrar conosco. E ele vai nos dar a orientação e o caminho que nós temos que seguir. Amém? Glória a Deus. Compartilha, dá um likezinho. Se inscreve no canal para que ele cresça e Jesus apareça. Amém?